Bom dia, garotos e garotas, tudo tranquilo com vocês? Tudo em paz? Bem, mais uma explicação das atividades da semana. Hoje, quinto dia, 17/7/2020, disciplina Língua Portuguesa e conteúdos a serem trabalhados, gênero textual crônica e acentuação gráfica. Além da atividade que vocês têm aí sobre acentuação gráfica, né? São 2 páginas bem simples, uma atividade bem simples. Nós vamos trabalhar hoje também o livro didático de língua portuguesa. Lembrando que a partir da próxima semana nós passaremos a utilizar mais também, tanto de língua portuguesa quanto o de matemática. Aí vocês dão uma pausinha aí no vídeo, peguem o livro de vocês da página 70 até a 72, certo? Dá uma pausa, vai lá, pega o livro. Vamos lá. Páginas 70 a 72. Bem, primeira coisa que vocês vão fazer aí, fazer a leitura desta crônica. Mas vamos relembrar aqui esse gênero textual crônica, que inclusive, antes da parada, nós trabalhamos uma crônica, né, de Luiz Fernando Veríssimo, chamada Comunicação. Não sei se vocês lembram, vocês até podem voltar um pouco no livro e ver lá, que é um rapaz que chega numa loja e ele quer comprar algo, mas só que ele não lembra do nome. Aí ele começa a descrever esse produto e o vendedor tenta descobrir. E no final das contas não tem comunicação alguma. É bem engraçada essa crônica. Mas vamos lá. Vamos relembrar o que é o gênero textual crônica. A palavra crônica antes era escrita assim, ó, com H. Vem do latim e significa tempo, né? Tempo, cronologia. Inclusive tem até um deus, né? Um deus grego chamado o deus Cronos, que é o deus do tempo. Então, crônica significa tempo, cronologia, cronômetro, certo? As crônicas tratam de acontecimentos do cotidiano, do dia a dia. Nós temos diversos tipos de crônica, né? Nós temos a crônica jornalística, que pode ser a crônica policial, a crônica esportiva. Nós temos a crônica humorística também. Mas nós vamos trabalhar a crônica narrativa, certo? E nós temos aí algumas características, né, desse tipo de crônica. Primeiro lá, quem participa. Quando eu me refiro a quem participa, eu me refiro a personagens. O que acontece? Eu me refiro à ação, o enredo, toda a estrutura da história. Onde é o espaço, né, o lugar onde se passa a história. Quem conta? O narrador. E lembra que o narrador, ele tanto pode ser um observador, né, e também ele pode participar da história. Ele participa diretamente ou ele apenas conta a história. E por último, quando a ação acontece, que é o tempo em que ocorre a história. A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Bem, já relembramos o que é crônica. Vocês vão fazer aí a leitura silenciosa, né, dessa crônica. Leia o texto a seguir silenciosamente. Se precisar, ler mais de uma vez, né? Leiam mais de uma vez. A crônica aí se chama Uma Lição Inesperada. Depois de fazer a leitura, né, vocês vão para a atividade, né? Aí lá na questão 1, bem simples, ó, só retomando o que nós já começamos. Escreva 3 exemplos para cada grupo. Letra A, oxítonas, B, paroxítonas e C, proparoxítonas.
Vocês vão lá procurar no texto 3 palavras oxítonas, 3 paroxítonas e 3 proparoxítonas. Certo? Já na segunda questão, a segunda que vai da letra A até a letra E, diz assim, ó. Há palavras que têm a mesma grafia, mas cujos significados se alteram em razão da posição da sílaba tônica. Retomando aí o nosso estudo sobre sílaba tônica. Aí, nessa segunda questão, ela mostra aí 2 exemplos, né? Nesse primeiro pontinho aí, diz assim, ó. Ele trabalhava em uma fábrica de peças para carros. No caso, é a palavra fábrica. Nós temos o quê? Um substantivo, né? E no segundo exemplo, nós temos: não se fabrica mais esse modelo de carro, já que a palavra fabrica é do verbo fabricar. Então, ó, no primeiro exemplo aqui, fábrica, com acento, eu tenho um substantivo, e fabrica, sem um acento, do verbo fabricar. No primeiro aí, no substantivo fábrica, a sílaba tônica, aí ó, usando aquela mesma técnica lá, ó, como se a gente estivesse chamando a palavra. Fábrica, fábrica. A sílaba tônica aí é o Fá. Já na segunda, ó, fabrica, do verbo fabricar. A sílaba tônica aí é o Bri, né? Fabrica. Aí o que é que vocês vão fazer? Tomando esse exemplo aí, vocês vão fazer da letra A até a letra E. Na letra A diferença entre dúvida e duvida, do verbo duvidar. Na letra B, a diferença entre exercito e exército. Na letra C, a diferença entre medico e médico. Na letra D, a diferença entre transito e trânsito. Na letra E, a diferença entre público e público, certo? Sempre analisando aí a questão da sílaba tônica, ok? E por isso mesmo a importância de saber identificar a sílaba tônica, bem como quando uma palavra ela é acentuada e quando não, certo? Bem, no final eu trouxe esse desafio aí para vocês. Qual a diferença entre sábia, sabia e sabiá? Essa provocação fica para a próxima aula. Na próxima aula eu resolvo. Aí pensem aí, ó. Sábia, sabia e sabiá. Observem direitinho as palavras, a pronúncia, certo? E na próxima aula nós desvendamos aí. Então, bom trabalho, já sabem, né? Qualquer dúvida, já sabem aí a maneira de tirar essas dúvidas, certo? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Até mais.